A Hora do Ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para pregar o Evangelho da Graça, para curar os enfermos, para libertar os cativos. Mas antes de orar com você, eu gostaria de compartilhar uma palavra de Deus. E ela tem o seguinte título: A sua casa cheia de bons frutos. À medida que você desfruta da presença de Deus, os frutos enchem a sua casa. O nível de nossa comunhão com Deus afeta a nossa frutificação. O bordão de Arão que floresceu. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e recebe deles os bordões, uma pela casa de cada pai de todos os seus príncipes, segundo a casa dos seus pais, isto é, 12 bordões. Escreve o nome de cada um sobre o seu bordão. Porém, o nome de Arão escreverá sobre o bordão de Levi. Por causa da cabeça da casa dos teus pais terá um bordão. E as porás na tenda da congregação, perante o testemunho, onde eu vos encontrarei. O bordão do homem que eu escolher, esse florescerá. Assim farei cessar de sobre mim as murmurações que os filhos de Israel proferiram contra vós. Moisés, porém, pôs esses bordões perante o Senhor na tenda do testemunho. No verso 8 diz assim: no dia seguinte, Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que o bordão de Arão pela casa de Levi brotara, e tendo inchado os gomos, produzira flores e dava amêndoas. Note, o broto e as flores e as amêndoas, foi tudo acelerado. Então Moisés trouxe todos os bordões diante do Senhor a todos os filhos de Israel, e eles o viram, e tomou cada um seu bordão. Disse o Senhor a Moisés: tornaram a pôr o bordão de Arão perante o testemunho, para que se guarde por sinal para os filhos rebeldes. Assim farás acabar as suas murmurações contra mim, para que não morram. Sabe, filho, nós fomos escolhidos para frutificar. Fomos escolhidos pelo Senhor para frutificar. Não importa qual o seu trabalho, você foi chamado por Deus. Jesus disse: não foste vós que escolhestes a mim. Eu escolhi e vos designei para que vás e dei frutos. Abraão é o pai da fé, o pai dos chamados. Como filhos de Abraão, somos também chamados para abençoar todas as famílias da terra. Fomos chamados para a comunhão com Jesus. 1 Coríntios capítulo 1, verso 9 diz: fiel é Deus, pelo qual fomos chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Os frutos são resultados de intimidade. Os frutos provêm da realidade da vida. Quando Paulo se refere às coisas da carne, ele chama de obras. Quando se refere às virtudes do Espírito Santo, ele as chama de frutos. Em Gálatas capítulo 5, verso 17 diz assim: porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer, mas se fois guiado pelo Espírito, não estais sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os frutos provêm de intimidade e não de esforço.
Eu não tenho que me esforçar para produzir frutos. Eles são resultados de comunhão com Deus. Por outro lado, toda obra da carne cansa. Até um toco de madeira pode se tornar frutífero na presença do Senhor. Se a sua vida encontra-se seca, sem frutos, comece a gastar mais tempo com Deus e com a sua palavra. Devemos habitar, não visitar o esconderijo do Altíssimo. Nós temos um lugar de permanência e não de temporada. Quanto mais você habita na presença, mais frutos são gerados. Orar é ter intimidade com Deus. Quando oramos, estamos assumindo uma postura de graça, de fraqueza consciente. É na intimidade que Deus revela a sua aliança. No Salmo 25, verso 14, a intimidade do Senhor é para os que o temem, os quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Sempre que você adora a presença de Deus, sempre que se expõe a ela, os frutos aparecem. Os frutos dão reconhecimento. Pelo fruto se conhece a árvore. Sem frutos não há autoridade. Nossa autoridade aumenta à medida que frutificamos. Nada fala mais alto do que os resultados de frutos saudáveis. A vida de ressurreição. A vara é um pedaço de madeira que foi cortado dos dois lados. Não tem folha e nem raízes. Ela já teve vida, mas agora está morta. Assim, uma vara morta que brota nos fala de ressurreição. Deus estabeleceu que a base de nossa frutificação é manifestar a vida de ressurreição de Cristo. É na intimidade que a nossa face brilha e manifestamos Jesus ao mundo. Paulo tinha a meta de alcançar a manifestação da vida de ressurreição. Filipenses capítulo 3, verso 12, na revista corrigida, diz assim: não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para que fui também preso ou alcançado por Cristo. A oração a sós com Deus é uma prioridade para nós. Veja, em Marcos capítulo 1, verso 35 diz assim: tendo se levantado alta madrugada, foi para um lugar deserto e ali orava. Em Marcos 1,46, e tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Em Lucas 5,16, ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. O próprio Cristo tinha tempo a sós com o Pai. É sinal de sabedoria buscar a presença de Deus. Assim que Salomão recebeu um coração sábio, ele buscou a presença de Deus. É sabedoria buscar a presença. No livro de Apocalipse, o Senhor Jesus entrega diferentes mensagens a 7 igrejas. Quando chegou à igreja de Éfeso, que havia deixado o seu primeiro amor, ele mesmo, o Senhor, apareceu a eles como aquele que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Apocalipse 2:1. Ele apareceu a eles dessa maneira específica para mostrar-lhes que a razão pela qual deixaram seu primeiro amor foi porque esqueceram de que Jesus deve estar sempre no meio. Isso é, no lugar central, na vida da igreja, em nossa vida particular. Em vez disso, eles deram a si mesmos, suas obras, o seu trabalho, o lugar central. Separe um tempo para estar a sós com Deus e com a sua palavra. Comece com 15 minutos. Que Deus te abençoe ricamente. Pai, que essa palavra venha gerar frutos, vida, alegria no coração dos meus irmãos. Que eles possam ter a sua casa cheia de bons frutos, de tudo que é bom, porque as portas estão abertas. Eu creio e profetizo em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meus amados irmãos e irmãs, você que foi abençoado com essa mensagem, por favor, comente aí no nosso canal, nos ajude a divulgar, para que mais pessoas conheçam a palavra do Senhor e venham ter a sua casa cheia de bons frutos. Se você foi abençoado com essa mensagem, por favor, seja um semeador do nosso ministério. Aí tem o número do Pix. Nos ajude a pregar o Evangelho da Graça. Através da sua oferta, nós levamos pessoas para ter um encontro com o Senhor
E também ofertamos cesta básica para aqueles que nada têm. Nos ajude, seja um semeador. Deus está falando ao seu coração porque Deus quer te abençoar. Deus está criando uma circunstância para te abençoar. Quanto mais você semeia, mais você colhe. Quanto mais você abençoa, mais você prospera. Seja um financiador do nosso ministério. Aí tem o número do Pix que você pode fazer uma oferta generosa, sempre crendo que quando você semear, Deus vai multiplicar na sua vida. Deus abençoe ricamente em nome de Jesus. Amém, amém